Eu acho que agora é uma boa hora para trazer uma definição de espiritualidade que eu trouxe, inclusive Boa. desse livro da Brené Brown, que é fantástico. Ela é o que? Ela é uma cientista? Ela é uma espiritualista? Eu acho que ela é socióloga, não tenho certeza, mas ela é uma cientista, pesquisadora, autora de vários livros, tem diversas palestras. Brené Brown. Brené Brown. Brené Brown. Isso. Mas ela estuda sobre coragem, vulnerabilidade, vergonha e como isso acontece na sociedade. É muito interessante. E ela tem uns livros que são muito empoderadores, assim, buscando justamente a qualidade de vida com as conexões, com o pertencimento, né? Eu tô novo conhecendo ela e já tô adorando, mas ela trouxe aqui uma definição que ela também fala de espiritualidade, porque o livro que eu tô lendo é sobre pertencimento, né? E a coragem de você ficar sozinho na floresta, né? Selvagem, que muitas vezes é o que acontece quando você pertence ou não pertence. Então, se eu pertenço a um grupo, você pode ou tentar se encaixar nele ou não pertencer, e se você está sozinho, você está sozinho. E o que ela fala é que você precisa ter coragem de estar sozinho nessa mata selvagem e ser quem você é, e você se apropriar de si mesmo. E por mais que a gente precise de conexões e relações saudáveis, etc., é muito importante que você tenha antes coragem de ser você mesmo e de muitas vezes ter que estar sozinho, porque a sua verdade pode incomodar, né? E pode incomodar demais. Eu recomendo esse livro, ele é muito bom. Que interessante. E aí o que ela diz no livro é o seguinte: espiritualidade é reconhecer e celebrar que todos somos inextricavelmente conectados uns aos outros por um poder muito maior do que todos nós, e que nossa conexão com esse poder e uns com os outros é fundamentado no amor e na compaixão. Então essa é a minha definição de espiritualidade, assim, favorita, sabe? E eu acho que a partir dessa definição a gente pode falar de verdades e de religare, né, religiosidades fora da religião. Por exemplo, eu posso encontrar uma paixão muito grande em cozinhar para as pessoas. Então eu vou criar ali um momento de conexão com os outros, né, fundamentado no amor. A cozinha é total, aconchegante, amorosa, né? Então, por mais que você não acredite em Deus, tipo, foda-se Deus, né? Eu tô ali criando um momento de conexão e de amor a partir de uma paixão que eu tenho, né? Ou um esporte, uma partida de futebol. Cara, alucinado por futebol, vou juntar todos os parça, vamos jogar e pá, né? E tá todo mundo, aê, pô, e tá junto, sabe? Ou num show de música. Então, assim... Até no futebol, né? Imagina, você tá num... Tipo, estatisticamente, você vê que, assim, o time que joga em casa normalmente ganha, né? Ou tem mais chance. Tem mais chance. Então, assim, o que é isso? Muitas pessoas juntas cantando, né? Num sentido mais sutil, emanando essa energia de força, de, sabe, de coragem. Pô, não é só a pessoa cantar, aquilo tá te elevando, né, cara? Exato. Você tá unido, fundamentado no amor, né? É claro que o inferno tá cheio de boas intenções, né? Lógico. Então acho que é muito importante você pensar, né? Também na sua verdade, mas também da pessoa com quem você vai se conectar, né? O seu grupo. É sempre abater, né? Sempre validar com você mesmo. E isso do futebol, dos esportes, eu acho que você pode fazer muita coisa, né? Muita coisa mesmo. A gente pode criar conexões profundas, criar histórias, viver aventuras a partir dessas conexões maravilhosas com uma parceira, um parceiro, um amigo na floresta, vamos acampar. Total. Então eu acho que, ok, existe Deus pra mim? Sim. Mas assim, eu tô aqui no mundo, tô dando a cara a tapa o dia inteiro. É bom lembrar de Deus? Sim, obrigado, Deus. Sim, claro, eu vou sempre lembrar de Deus, né? Mas... Ou do karma. Por que eu vou querer lembrar disso? Que me interessa o karma? Eu tô aqui com meus parceiros, tô na mata, tô acampando, sabe? Então, tipo viva assim, o presente. Tipo assim, né? Tudo que você faz... Putz, será que eu criei karma? Será que eu não criei? Eu acho que eu acabei de criar, eu errei, deixa eu voltar. Sabe? Aí ferrou, né? Eu chutei um formigueiro, fudeu, um caranguejo de pica. Ah, era isso, né? Você já viu o Rick and Morty? Já, claro. Tem um episódio que eu acho incrível, que é tipo assim, ele consegue ver o futuro, acho que o Morty, dele com a minazinha lá que ele gosta.
Ah, que vê as várias possíveis tipo assim, futuras. ele vai seguindo cegamente aonde ele tá casado com ela. Então ele vira um zumbi. Uhum. Onde tá falando que é. Sim, Muito bom. eu me conecto um pouco com essa ideia do karma, né? Se você ficar nessa ideia concreta do tipo assim, ó, se eu fizer isso, logo eu vou. Ele não viveu a vida só porque ele queria estar com uma pessoa. Ele deixou de viver ali pro fim, só pra chegar ali no fim. E aí no final ele chega, né? E nem era isso, ela tava só ajudando ele, que ele tava, acho que numa casa de acolhida, sei lá, uma coisa. Eu nem lembro dessa parte. O que me pegou foi essa ideia. Você fala assim, cara, a gente fica muito nesse apelo, assim, voltando ao assunto da espiritualidade, né? A espiritualidade hoje em dia, quando você conversa, é um mundo mais, como dizer, é o hype da galera que quer falar sobre esse linguajar, o karma, o Maya, eu não sei o que, isso, aquilo, e esquece desse sentido que você trouxe para mim de espiritualidade, que é uma coisa muito palpável, não sei se palpável é a melhor palavra, mas algo que é como se fosse, é o que é, né? É o que é, porque você traz isso, é do esporte, pode ser da religião, pode ser do seu café da manhã, do seu cozinhar, do seu próprio trabalho, né? É interessante essa ideia. Exato, e o que as linhas orientais, né, do saber espiritual trazem é de estar presente e de que não existe outro momento a não ser o momento presente, ever, nunca mais. Então, isso para mim ficou muito claro na ayahuasca, que eu tive uma experiência que eu pude sentir em um lugar muito profundo do meu ser a imensidão, a eternidade, né? E o que é estar nesse lugar sem tempo, né? Ou melhor, num lugar que só existe o eterno agora. Então foi uma experiência muito interessante de eu sentir no meu coração como é que é estar no agora. Então é aqui que eu quero ficar, no agora. Eu não quero pensar em passado ou em futuro. Só existe o agora. O passado é uma memória, o futuro é uma projeção. Pelo menos eu, enquanto humano nesse corpo, é isso que eu experiencio. Então eu só quero estar no agora. Então, bater esse papo com você, cara, animal, sabe? Comer um pão na chapa com requeijão na saída e um suco de laranja de manhã, sabe? Fantástico! Eu quero aproveitar cada segundo do momento presente, estar com a minha família, com a minha parceira, com você, com meus amigos, sabe? Com meus cães, gatos, cachorros. É estar presente. Eu acho que você não vai fazer muita coisa na sua vida se você não estiver presente. É muito fácil também você estar absorvido pelo celular, você está ausente. Total. Né? E nessa ideia, né, se a gente for levar nessa coisa que é um pouco do mundo ocidental, né, do passado, presente e futuro, passou. Já passou. Opa, passou agora. Já passou. Tipo assim, é tudo passado, né? Tudo passado e futuro. O presente, na verdade, nesse sentido temporal que a gente está acostumado, são raspos, né? Já está passando, né? É uma vírgula. Isso se você coloca no relógio, né? O que eu tento fazer é experienciar ele. Porque o relógio é uma coisa muito fininha que marca o presente e que ela está assim o tempo todo em movimento. Eu tento esquecer um pouco essa ideia do tempo linear e do relógio e viver os momentos, né? Para me aterrar mais, né? E eu acredito que quanto mais presente eu tô, mais próximo de Deus eu tô. Porque se Deus existe, né? Eu acredito em Deus, mas se Deus existe, ele tá lá, ele vai estar lá, vai sempre existir, nunca vai deixar de existir, ele não foi criado, nem nascido, nem vai morrer. Então é eterno agora. Né? Então eu sinto que eu me aproximo dessa ideia, né? Tem um mestre que eu gosto muito, que é o Guido Krishnamurti, não, é o outro, é o... esqueci o nome dele. Puta, bem agora que eu esqueci o nome dele. Tranquilo, em algum Ramana momento... Maharishi, lembrei. Ramana Maharishi é o nome do mestre. É um cara que ele foi... A história dele é muito louca, porque é um cara que ele se iluminou do nada, tipo, espontaneamente. Ele não fez nada e, pluf, iluminou. Ele era criança, eu acho que ele era... Mas ele já jovem. tinha coisas, podemos dizer assim, ele já tinha, vamos dizer, sentimentos, assim, ele já sentia um mundo diferente ou foi simplesmente um... Então, ele já ia em direção da religião, né? Ele já ia em direção da espiritualidade, da meditação. Já estava lá no universo dele. Mas assim, ele falou que ele foi tomado por uma sensação de que ele ia morrer. Ele falou, fudeu, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Isso tem no YouTube, tá? Você vê a história da vida dele na internet.
E aí ele realmente sentiu que ele ia morrer. Ele desmaiou, sentou lá no chão, só que quando ele acordou, ele estava iluminado. E ele tem fotos, né, vídeos e tal. Ele permaneceu iluminado, espalhou os conhecimentos dele, os saberes dele lá para outras pessoas ali da terra dele e tal. E a frase que eu gosto dele é a seguinte: chegou um cara e falou, mestre, quando você morrer, que ele já estava já nas últimas, para onde você vai? Ele respondeu, eu vou ficar bem aqui. Então isso é fantástico, porque se uma pessoa se iluminou, né, que realizou o verdadeiro ser, ou seja, Deus em você, e fala que só existe o eterno agora, eu acho isso incrível. E eu acho que só o fato, por exemplo, de existir essa história, né, de um cara que se iluminou espontaneamente, ou seja, eu não precisei de tantra, eu não precisei de umbanda, eu não precisei de espiritismo, eu não precisei de ayahuasca, eu não precisei de nada para chegar lá. Eu acho que, na minha visão, é uma coisa que acontece realmente, como eu te falei, na hora de você retornar, né? Você sai de Deus, vivencia tudo o que você quer vivenciar e você retorna. Então essa hora vai chegar, né? Então eu não preciso ativamente, necessariamente buscar aquilo através de religiões ou de doutrinas ou de medicinas, né? Eu acho que isso é uma busca do ego, e não é o ego que se ilumina. Não é o ego que se ilumina. O ego, o homem, o ser humano, vai ficar aqui, vai morrer, vai para debaixo da terra. Então acho que isso que a gente faz acaba sendo uma forma do humano compreender a natureza do ser para poder existir no planeta, no mundo. Mas o humano vai ficar, o espírito vai embora, né? Então acho que essa é uma ideia interessante para você levar, porque eu acho que a gente leva a vida muito a sério. Eu acho que a gente leva a vida muito a sério. Para que eu vou ter pressa de ir para algum lugar? Eu tenho algum controle sobre isso? Provavelmente não. Provavelmente a hora de eu iluminar já está definido. Então eu vou acordar simplesmente, que nem aconteceu com o Ramana Maharishi, né? Tem gente que fala, por exemplo, o Tantra ou o Yoga é um caminho de iluminação, ou como alguns dizem, a ciência de você se iluminar. Praticando o Tantra, praticando o Yoga e Ayurveda, tal, você purifica os teus chakras, os teus nadis, tudo que existe no seu corpo energético e, pluf, você se ilumina. Então as pessoas correm atrás da Kundalini, eu vou me iluminar, bora, bora. Calma, velho. E a vida, né? E o presente, eu acho que essa é a maior lição disso Tá no tudo. Sansara do microcosmos ali, né? Nossa, essa não, é a pior coisa. Não, porque é interessante, né? Porque assim, a gente. Pode ser que eu vou bater na mesma tecla, mas a gente vive num mundo que a espiritualidade ela está simplesmente no intelecto, né? Eu quando falo isso, eu digo no geral, tá? Não tô falando assim de algumas pessoas. E, cara, e saber que, legal, a evolução, existe um caminho, pô, você vai querer já chegar no fim? O que tem de graça no fim, sendo que Exato. tem todo um caminho, né? Exato. Que seja encarnações, se a gente for falar aqui de reencarnação, que seja nessa vida, né? Que leve, né? Mas ao mesmo tempo é muito dual, porque assim, é difícil também se livrar desse ego, né? A gente está preso, não digo preso, mas ele permeia muitas coisas que a gente faz, né? Falo por mim, tá? Eu acho que é verdade, é bem difícil. É por isso que eu ah, curto praticar meditação, até com rapé, né? Porque esses mestres, né, do Oriente, eles falam muito de você observar o ser. E eu acho que isso serve para tudo. Então, quando você está numa reunião, você acaba se exaltando, depois, na hora você estava achando certo o que você estava falando, né, por exemplo. Só que quando você se retira, você fala, nossa, acho que não foi Caguei. legal, caguei. Não deu boa. Então é muito interessante você ter esses mindful moments, assim, de você se pensar mais a sua mente. Pensar não, é observar mais a sua mente, estar lá e aprender a se observar. Isso serve muito também para quem pratica terapia. O que adianta você conversar com a psicóloga? Ela faz só uma parte do trabalho. Você faz o resto do trabalho, que é a parte importante, que é a mudança. Então você precisa muito se observar. Isso para tudo serve, né? Então esses mestres eles dizem pra gente se observar o máximo possível, né? Eu acho que isso para nossa vida mais imediata no mundo capitalista a gente tem muitos benefícios a extrair disso, né? Disso. Mas num sentido mais transcendental é muito interessante porque o dente não consegue morder o dente, o olho não consegue olhar o olho, a boca não consegue comer a boca ou beijar a boca.
o ser não consegue observar o ser. Então, se você consegue observar o seu corpo, a sua mente, as suas emoções, os seus órgãos, você é aquilo se você está observando o seu corpo, a sua mente, suas emoções, os seus órgãos? Talvez não. Talvez eu sou o que observa. Eu sou o observador. Então eu sou consciência? Eu acho que pode ser um caminho interessante. Eu acho que eu sou consciência. E que Deus talvez seja consciência. Então eu gosto muito de praticar isso. Porque quando eu saí. É que essa experiência de ayahuasca foi maluca. Quando eu saí da ayahuasca pela segunda vez, eu saí muito com isso em mente, porque eu te falei, né, que eu senti esse lugar de imensidão e tudo. Mas e sempre falam pra gente que Deus é onipresente, né? Deus é onisciente e tudo. E Deus está em todo lugar, em todo momento, só que você não vê Ele. Então será que Ele tá no copo? Será que Ele tá na folha? Ou na mesa, né? Na cruz? Sei lá, não sei. Tá em todo lugar ao mesmo tempo, né? Só que a gente não vê Ele. E aí quando eu saí da ayahuasca, eu percebi que eu tava me observando. E que eu tava me observando, ou seja, o eu de verdade tava observando o João Paulo, o JP. Então, tava aqui o tempo todo. Tava aqui o tempo todo. Eu comecei a observar, realmente, como se eu fosse um robô. Tipo, nossa, eu consigo levantar meu braço se eu quiser. Ah, eu levantava meu braço. Daquela tela azul do Windows, do tipo, ops, Exato. quem é o João Paulo, né? Eu falei, nossa, João Paulo é essa roupa, esse personagem. O eu, de verdade, ele é anterior. Ele é anterior. Eu comecei a explorar isso. Então, eu tô nessa vibe agora, de explorar o eu que manipula esse boneco que é o ego. E isso é muito interessante, muito engraçado, divertido demais. Caraca, você me trouxe uma ideia muito. Tipo assim, eu sempre li essa ideia do observador, né? Ser observador e tal, tal, tal. Uhum. Mas, cara, você virou uma chavinha aqui, porque você está trazendo o observador como essa verdade, né? E os sentimentos, as ideias, as coisas que aparecem não são desse observador, porque você está observando, né? Você não consegue observar você mesmo, né? Por essa ótica, né? Exato. E é muito louco, porque essa chavinha, eu acho que ela é muito divertida, assim. Eu sinto meu eu interno dando risada, sabe? Porque eu realmente não vou observar o observador. E o que eles falam, né, nas meditações é para você observar o observador, que é exatamente uma coisa que talvez você não consiga fazer, né? E é legal, porque vivendo por essa ótica, vamos supor, voltando lá ao que você falou, brigou com o seu chefe na reunião e não sei o quê, mas depois você tem essa consciência, né? O observador vai lá, opa, isso aqui. Então você acaba tendo um pouco mais de desapego de coisas mundanas que acontecem, de saber que, cara, faz parte, né? Eu não digo faz parte você chegar e matar alguém, xingar alguém, não nesse sentido, mas no sentido de que, assim, você tá se observando e, cara, tudo bem, aconteceu aquilo. Não se apegue àquela ideia, né? Não se apegue a tudo que você faz nesse mundo concreto, né? Porque se a gente levar em consideração esse observador, ele não está só nesse mundo concreto. Tem uma parte, pode ser, mas está num mundo mais transcendental, né? Uhum. Exato, exato. E tá aí o tempo todo. Tá aí o tempo todo. Eu acho que essa é a sacada. Porque se a gente tá inextricavelmente conectado, junto, fundamentado no amor, sabe? Pra mim isso é a verdade. É onde a minha vivência hoje está me levando. E pra mim isso é espiritualidade.